Um dos pecados mais comuns que acontecia nas épocas de Jesus e também nos dias de hoje é esse chamado adultério. No livro de Mateus capítulo 16 e versículo 4, a Bíblia vai dizer a seguinte coisa, que os fariseus, os saduceus, que eram uma classe dos religiosos daquela época, que estavam na elite ali religiosa, eles foram pedir para Jesus sinal, porque os judeus procuravam sinais para saber se a pessoa era de Deus ou não, né? Tanto que quando eles viram o sinal do profeta Elias, os próprios judeus, os israelitas, eles se converteram de novo a Deus através daquele sinal, que o fogo desceu e consumiu o holocausto. Então os judeus sempre procuravam sinais para saber se um homem era enviado de Deus ou não. E Jesus no versículo 4, ele diz para eles a seguinte coisa: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o sinal do profeta Jonas. Olha só, Jesus ele direcionou essas palavras aos religiosos, aos líderes da religião daquela época. Uma geração má e adúltera. Quer dizer, Jesus estava jogando na cara deles o pecado deles. Os fariseus, os saduceus, viviam uma vida de adultério. E hoje em dia o que a gente vê é esse tipo de pecado que contamina a igreja também. Como tem se alastrado esse tipo de pecado? Hoje em dia a gente vê sensualidade dentro da igreja, a gente vê falta de decência, a gente vê em grupos, em redes sociais, pessoas tirando fotos suas na praia. Nada contra uma pessoa ir para a praia, mas hoje em dia você vê até nas redes sociais de crente, pessoas tirando foto quase sem roupa na praia. E aí, o que acontece? Gera-se o adultério, o pecado de adultério. Naquela época, os homens e as mulheres se vestiam bem, hein? E tinha adultério. Pessoal, a geração má, que aquela geração, eles se vestiam com pudor. E mesmo assim, tinha essa prática lá, esse tipo de pecado. E note que no pecado de adultério, como outros também pecados, impede de Deus fazer sinais para as pessoas. Eles pediram para Jesus sinal, mas Jesus não deu nenhum sinal para eles, por causa do pecado deles. E o pecado afasta o homem de Deus e também Deus de operar na vida do homem. Então eles ficaram sem sinal nenhum. Eles queriam um sinal da parte de Deus, mas ficaram sem devido aos seus pecados. E esse pecado de adultério, como tem acabado com a vida de obreiros, de membros. Então, meus irmãos, tome muito cuidado com a sua rede social, cuidado com o que você posta lá. E eu não estou me intrometendo na sua vida, mas é apenas um conselho. Cuidado com o que você põe lá, para que assim você não seja assediado por alguém. Pessoas estão entrando na igreja hoje em busca somente de bênçãos. Eles não estão preocupados com a sua vida cristã. Eles estão apenas preocupados em receber bênçãos. Então, para uma pessoa dessa fazer uma prática dessa, cometer um pecado desse, não é difícil. Porque ele não está entrando na igreja para fazer a vontade de Deus. E ele está entrando na igreja, sim, somente para receber as bênçãos de Deus. E geralmente essas pessoas que elas vão na igreja somente por interesses pessoais, elas não se preocupam se a vida dela é santa ou não, se Deus vai fazer um sinal ou não. Elas só se preocupam com a vida delas mesmas. Então muito cuidado, meus irmãos, com esse pecado chamado adultério. O assédio está lá, né? Porque não é porque você está dentro da igreja que você está no céu. Ali é uma preparação para que a pessoa entre no céu, mas ainda não é o céu. Então muito cuidado, porque o pecado de adultério tem derrubado muitas pessoas.